Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à mesa Literatura, Diversidade, Expressões do Eu. Eu sou Cíntia Garcia, é um prazer imenso. Sou Cíntia Garcia, sou uma mulher branca, com cabelo castanho. Eu estou com um vestido colorido. É um prazer imenso participar desse evento. Acredito que vai ser um marco para a cidade de Petrópolis. Petrópolis respira literatura esses dias. E é um prazer também participar dessa mesa, cujos temas atravessam a minha vida, a minha história pessoal, a minha história profissional. Eu sou professora da rede estadual, sou mestre em educação, e o tema da diversidade é algo que eu luto e acredito. Eu acredito que a gente pode e deve preservar, valorizar as diferenças. O ambiente escolar deve ser um ambiente acolhedor, com respeito a todos os tipos, né, de gente. E a questão das expressões do eu também está em congruência com a minha outra atividade profissional, que eu sou psicanalista também, eu sou terapeuta. Estive por 6 anos na Europa estudando psicanálise, estudando inteligência emocional, e voltei para o Brasil há um ano. E a literatura, sou apaixonada pela literatura. A literatura vai ser o fio condutor desses 2 temas. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação das autoras, essas ilustres autoras. Eu estou aqui super nervosa com a responsabilidade de estar como mediadora dessa mesa tão legal, e com pessoas com histórias de vida e trajetórias profissionais muito significativas, muito importantes. Então, vamos lá, uma breve apresentação. Luciana Ciardelli é uma autora de sensibilidade ímpar, fotógrafa de lindas paisagens, observadora das relações humanas. Seus livros traduzem uma harmonia dançante entre vida, arte, realidade e ficção. Ela escreve mais nas entrelinhas do que no inteiro teor. Roseni Curani é definida por seus leitores como uma contadora de histórias, inventora de ideias e romancista de coração. Ela cresceu escutando seu pai contar histórias criadas por ele. E hoje somos nós que viajamos com as histórias dela. Disléxica, se formou em letras para mostrar ao mundo, mas principalmente a ela mesma, o poder libertador da leitura e da escrita. Bom, gente, agora eu vou passar a palavra às nossas autoras para que elas façam as suas considerações iniciais. Por favor, Roseni. Boa noite, boa tarde, né, a todos. Boa tarde a todas. Meu nome é Roseni Curani, sou petropolitana. Eu sou uma pessoa negra, estou com o cabelo preso de rabo de cavalo, com uma camisa verde de cetim, uma calça bege e um sapato mocassim bege. Assim eu estou vestida hoje. Eu sou de Petrópolis, né? Passei um bom tempo aqui. Bom, eu acho que ainda estou me apresentando, já contando a minha história, né? Bem típica Roseni. Bom, enfim. Sou petropolitana, sou escritora,
Estudei aqui na Universidade Católica de Petrópolis, estudei psicologia, parei para viajar, morei deveria estar durante 3 anos na Alemanha e ficamos 23 anos. Né? Os 3 anos nunca passavam. E estudei aqui, né? Mas quando cheguei na Alemanha, já vou direto então para a história. Desculpa, você tem que se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Luciana Chardelli. Eu tenho cabelo branco, grisalho, assim, na altura do queixo. Estou com uma camisa preta, uma calça preta. Estou toda de preto, né? Tirando o esmalte, que é vermelho. E é isso. Agora voltamos para a Roseni. Sim, agora, por favor, Roseni, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como todo esse tema da dislexia atravessou a tua vida e fala um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Bom, sobre a dislexia vocês já viram um pouco, né? Eu comecei a falar de mim, mas já estava lá na frente. O pensamento rápido e... Bom, na verdade, eu soube da minha dislexia, né? Eu já tinha 40 anos. Já era escritora, já tinha atravessado vários momentos de perguntas, né? De o porquê. Eu acho que eu já falei muito, né, das minhas entrevistas, que eu repeti a 7ª série 4 vezes. E fica essa pergunta, né? Foi um momento, numa época, que não se falava em dislexia. Não se falava nesse distúrbio, né, de aprendizado, se falava em preguiça, em falta de vontade, não quer fazer, não presta atenção. Mas dentro de mim existia uma outra palavra, né? Aquela palavra de burra, eu sou desse jeito, eu não sou tão inteligente quanto. E o tempo foi passando sem saber o que era, né? Em algum momento eu parei de estudar e fui trabalhar, feliz da vida, uma felicidade trabalhar numa fábrica, né? Em produção. Mas eu saí daquela pressão de não poder, não conseguir terminar meus estudos. E é muito interessante a vida da gente quando alguma coisa tem que ser, as letras, né? Elas estavam sempre ali me procurando. Em algum momento, elas estavam fugindo de mim, né? Nos quadros, quando a professora passava a matéria, né? As letras praticamente fugiam e eu não conseguia acompanhar. E depois que eu parei de estudar, foi muito interessante, que veio a vontade de ler. E eu li muito na minha adolescência, muito. Eu lia 3 livros por semana, né? Lia feliz, porque eu estava livre para ler. Eu estava livre para fazer o que eu queria, o que eu quisesse fazer, mesmo trabalhando, acordando 4 da manhã, começando na fábrica às 6. Eu ia muito feliz. Foi assim um momento, uma época da minha vida de poder decidir, né? Da minha mãe ter deixado eu decidir nesse momento. Por outro lado, a leitura me trouxe a vontade de voltar a estudar, a vontade de estar numa sala de aula e tentar de novo. Isso aconteceu, eu tentei novamente e terminei, né, os meus estudos, já com 20 anos. Quando eu terminei, já me casei, tive meus filhos, um filho está aqui, inclusive meus netos estão aqui. Hoje estou muito feliz de ver meus netos aqui, meu filho, minha nora. Enfim, quando eu cheguei na Alemanha, eu conquistei aqui no Brasil a minha faculdade de psicologia, mas logo fui para a Alemanha. E muito empolgada, né, de estar naquele lugar, de lá ter os primeiros passos de laboratório, né, da psicologia, e eu querendo, né, saber tudo isso. Mas a vida foi outra, foi boa também, né, mas lá eu era mãe, eu era esposa, eu era dona de casa, e isso me fez refletir, né, do quanto eu ultrapassei mesmo barreiras para poder estar nessa faculdade, né, e existiu uma felicidade de ser mãe, mulher e esposa, né, mas
a vontade de seguir o que eu tinha conquistado, o que eu me vi conquistando. Eu comecei a fazer, então, um diário para falar como eu estava me sentindo no meu dia a dia, como dona de casa, como não ir para a faculdade. E isso foi desenvolvendo, essa lembrança da minha vida foi voltando para a infância. E eu fui lembrando das falas da minha mãe, das coisas do meu pai, dos meus amigos, e eu comecei a escrever contos, muitos contos, né? E, principalmente, a lembrança do meu pai, como você disse, né, que contava muitas histórias. Um homem que estudou até a 4ª série e que era um contador de histórias. Ele criava as histórias, assim como eu também já criava histórias para meus filhos. E essa busca dessa Roseni em outro lugar, né, começou, então, a escrita. Eu escrevia muito para poder, como válvula de escape, a gente fala, né, na linguagem. Bom, enfim, chegou um momento nessa escrita que vinha a dislexia sempre, né? A dislexia, gente, não tem cura, tá? Nós somos a cura, nós somos a própria cura de tudo, né? Então, eu me lembro dessa mulher, né, enquanto as crianças saíam para estudar, meu ex-marido para trabalhar, eu colocava um quadro, que não tinha o Google na época, né? Então, eu colocava um quadro para ver no dicionário e colocar os erros que eu tinha, e escrevia esses erros 70 vezes. E ali eu continuava, né? Trabalhei muito com dicionário, né? Olha, gente, a gente até esquece essa palavra dicionário, né? A gente fala Google hoje em dia. Mas, nessa busca, eu fui ao colégio do meu filho uma vez, esses 2 anos de busca, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu agora, né, querendo fazer acontecer, e me buscar, saber quem é essa mulher em outro lugar. Eu fui à escola do meu filho e a professora me deu os parabéns. Achou muito bonito a minha profissão de escritora. Eu pensei, escritora? E ela disse, sim, seu filho conta as histórias, as suas histórias. E ele diz que você é escritora, porque eu escrevia todos os dias, eu contava história todos os dias, e eu tinha muitas histórias. Então, quer dizer, dentro da casa da gente, a visão que as outras pessoas têm da gente é totalmente diferente. E a dislexia, eu sempre digo que existe uma criatividade muito grande, né? Porque não tem outro jeito, você não consegue fugir disso. No meu caso, por exemplo, mesmo sem saber, hoje em dia tem muitos estudos, né, tem direitos na escola, então é muito mais fácil, né, em algumas áreas. Mas me perdi um pouco. Enfim, quando a professora disse para o meu filho que eu era escritora, e eu percebi que dentro da minha casa alguém já me via como escritora, eu me senti assim. Eu fui para casa, abri todas as minhas gavetas, estavam cheias, gavetas físicas e gavetas mentais, estavam cheias de histórias. Porque, naquele momento que eu ficava na escola, pedindo a Deus para ser invisível, para a professora não me ver, para a professora não me chamar, não pedir para ir ao quadro, né? E isso acontecia porque, na verdade, do outro lado, existiam professores que não sabiam o que estava acontecendo. Elas não sabiam o que estava acontecendo comigo, por quê, né? Eu não conseguia acompanhar. Então, eu realmente fui invisível durante bastante tempo. E hoje eu faço um trabalho nas escolas já há 17 anos. Eu já fazia o trabalho sem saber que era disléxica, falando sobre a criatividade natural, né? De você saber que você... Gente, eu estou tão emocionada porque de ver minhas netas aqui e saber que, independente da dificuldade que você tenha na vida escolar, vou falar da vida escolar, tá? Você consegue. Eu nem sabia que era disléxica, mas eu fui escrevendo, eu fui mostrando, eu não tinha vergonha de mostrar, né? Até que alguém um dia falou na minha casa, a minha mãe é escritora. Até que alguém acreditou nisso. E eu acreditei, 100%. Eu escrevi 12 anos direto, sem parar, todos os dias. Era como
acordar, escovar os dentes, fazer toda o que a gente tem que fazer mesmo no dia a dia, escrever era parte disso. Eu escrevi mais de 200 histórias e hoje tem mais de 30 livros editados porque alguém acreditou. Mas antes de alguém acreditar, eu acreditei em mim. Então, quando a gente está olhando no quadro, no meu caso, eu não conseguia, eu tinha que descodificar as letras. Só que eu pensava que todos faziam isso. Todo mundo estava fazendo, né? Mas não, eu estava fazendo sozinha. E quando a professora terminava, porque ela dividia o quadro, né? Então, ela ia escrevendo aqui e aqui. Quando ela terminava aqui, claro que estava todo mundo terminando junto com ela. E eu estava tentando descodificar o começo. Então, foi difícil para essa menina, mas, por outro lado, eu tive uma família e uma mãe, um pai maravilhosos, que não entendiam o que estava acontecendo comigo, não sabiam o que estava acontecendo, mas me trataram de uma forma que eu pudesse amansar isso, né? Porque eles também não sabiam o que fazer, assim como os professores. Se os professores não sabiam, imagina a mãe e o pai, né? Então, eu fui assim, meio tratada como uma criança especial. Tá? E hoje, o meu trabalho, eu tenho uma editora, o meu trabalho é voltado a PCDs, né? Pessoa com deficiência, da inclusão da literatura. Amanhã, inclusive, um dos meus autores vai estar aqui. Inclusive, tem um autor aqui, que é o Ramon, MC Ramon. Ele também é autor. Com 15 anos, fez suas duas primeiras histórias, né, livros. E eu acredito muito na criatividade, no geral. Temos pessoas na família com dislexia. Então, o que eu posso fazer, o que eu posso falar é ir nas formações de professores, que eu faço palestras, sou palestrante. Então, eu vou nas formações de professores e, muitas das vezes, eu não sei se tem professores aqui, mas, muitas das vezes, não é identificado na escola. Não é verdade? Não é identificado na escola. E, quando eu vou às escolas, né, e que percebo que alguém fala alguma coisa, né, eu acho que a gente ainda tem que ser muito estudado. Eu me formei em letras e nós estudamos sobre isso 6 meses. É muito pouco, né? Nós temos a inclusão aqui. Estou com tempo ainda? Não. Nós temos a inclusão e eu acho muito bom, mas a gente tem que estudar muito ainda, aprender muito, porque, assim como eu, hoje é muito diferente, né? Eu acredito que ainda tem muito a ser feito, mas a gente chega lá. A minha ideia e a minha meta é dizer que a gente consegue, a gente pode, a gente chega lá também. Obrigada, Roseni. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando a gente fala de inclusão no ambiente escolar, né, eu, como professora da rede estadual, eu costumo batalhar mesmo, insistir para que essa inclusão seja efetiva, real, que não seja uma maquiagem de inclusão, sabe? Muitas vezes as políticas públicas não têm uma continuidade. Então, quem sofre é a ponta, é o aluno, né? E o professor também, que muitas vezes não tem recurso, não tem ferramenta para trabalhar com esses alunos, não tem tempo. Então, para quem está lá no chão da escola pública, realmente é um desafio, mas a gente continua caminhando e acreditando numa inclusão de verdade, que não seja apenas falar por falar, sabe? Somos uma escola inclusiva. Não. Quais são as práticas inclusivas reais que acontecem nessa escola? Muito obrigada, Roseni. Eu agradeço pelo espaço. Agora a gente vai escutar a história, o relato, a experiência da Lu, essa observadora das relações humanas. E bora lá, Lu. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo interesse no tema. Muito obrigada por estarem aqui com a gente.
Eu sou Luciana Chardelli, autora de Penso, Logo Insisto, Um Desencontro, Espiral, Contos e Vertigens e Sente-se Comigo, que foi meu último romance. O tema que eu sugeri ao Leandro, que eu até falei relações solitárias e a contradição do amor, e ele me corrigiu, muito bem corrigido, disse que seriam as contradições do amor. E, realmente, são muitas. Penso logo em si, e esse tema é um tema que me interessa, porque são nuances, né? Os relacionamentos têm inúmeras nuances. Penso logo insisto, meu primeiro romance, eu abordo uma separação. É um personagem A e B, né, um homem e uma mulher, vivendo os dias antes da separação e os dias após a separação, com cada um com a sua perspectiva, né? Espiral, Contos e Vertigens são 8 contos que eu abordo o relacionamento, essa quase uma pequena fixação, violência também sexual, tem morte, é um livro mais denso. Sente-se Comigo, eu escrevi na pandemia, durante a pandemia, e eu falo sobre um casal confinado na pandemia, naquele relacionamento solitário, né? Quer dizer, 2 pessoas ali, de uma forma absolutamente solitária, porque não se enxergavam. E ali eu comecei a pensar nessa contradição, a solidão no amor, a solidão no relacionamento. E eu pensei que a primeira contradição, eu pensei, tá? Não é uma verdade absoluta, que a primeira contradição do amor é que o amor acontece quando há um momento de desilusão. Mas não a desilusão vulgar que a gente conhece, aquela desilusão, estou desiludido com fulano porque o chá veio errado. É uma desilusão mais profunda, aquela que nos apresenta a verdade do outro, né? Como ele é, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades também, mas com todas as suas questões, as suas mesquinharinhas, os seus egoísmos e a sua chatice. É uma ilusão achar que não somos chatos. Todos somos. Eu, inclusive, posso estar sendo chatíssima agora, nesse momento. É uma questão de ótica, né? Então, assim, a grande contradição é essa, porque o amor ele vai acontecer quando você consegue amar apesar de. E você ama aquela pessoa com todas essas nuances, e você admira e você quer estar. É um derramamento, né? É o que os gregos chamavam de filia, é um amor mais próximo à amizade, aquele que não espera, aquele que vai, muito vivenciado com pais e filhos, né? A gente acaba ali se doando. E ele é lindo, porque ele é livre. Ele é um amor desinteressado, um amor desidealizado. Hoje eu encasquetei com essa palavra, que ela sumiu da minha cabeça, mas ela é a palavra boa. É um amor desidealizado. Porque a gente tem uma tendência a enfeitar o amor, a achar que o amor é uma casinha branca, com uma pessoa que vai chegar a fazer massagem em nossos pés e tal. E não é. O amor tem muitas nuances, né? O amor ele é complexo. E todas essas me chamam muita atenção, porque aquela coisa do cara metade, né? Eu busco a minha alma gêmea, a minha cara metade. Eu discordo um pouco, quem não concordar comigo não me bata, porque eu acho que o amor é derramamento. Quando você procura no outro aquilo que te falta, e a falta é desejo, e quando você acha aquilo que te falta, você talvez não deseje tanto assim, porque a gente só deseja aquilo que não está, que depende um pouco do outro. A gente não vai desejar uma coisa que está tão intrínseca na gente. Então, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu acho que os amores, sem as suas contradições, são esses que a gente consegue ter esse derramamento das qualidades, das experiências, dos sofrimentos que a gente teve com o outro, e sem expectativa. A gente não tem essa expectativa no outro. A gente não acha que o outro vai solucionar as nossas dificuldades. E aí talvez aconteça o verdadeiro amor, aquele amor respeitoso no que o outro é, né?
Eu costumo... E aí tem aquela coisa da falta de desejo, que a gente fica num pêndulo. O pêndulo de desejar, o pêndulo de se preencher e talvez um pouco de tédio depois do preenchimento. Não que veja, desejar não seja bom, mas a gente não pode ter isso como objeto, né? Aquele amor apenas o amor eros do desejo e falta, do desejo e falta, isso gera uma certa solidão. Não obstante, é maravilhoso. Mas tudo isso que eu falo, essas questões que eu observo, são questões de nós, os amantes, não do amor. Eu gosto muito de uma reflexão do Padre Vieira, que ele fala que o amor não pede causa nem fruto. O amor seu... É mais ou menos assim, veja, não está decorado. Se eu amo porque me amam, eu amo por obrigação. Se eu amo para que me amem, eu amo por negociação. Isso foge um pouco desse sentimento. Isso é uma coisa de nós, amantes, né? Então, eu pensei muito nisso enquanto eu escrevia Sente-se Comigo, que era isso. Era um relacionamento, duas pessoas, num momento que a gente procura... Porque ali, né, a pandemia era um momento complicado para todos nós. E alguns de nós tínhamos que morar, conviver, ficar ali com aquela pessoa. E teve muitas... Eu sou advogada de família também, e eu via muita separação, violência doméstica, insatisfação, tristeza mesmo de estar convivendo, né? Então, essa foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que o amor ultrapassa isso. E é preciso tomar cuidado, nós, os amantes, com o que eu chamo de... que eu li, sei lá, que foi introduzido nas minhas leituras, que são as pré-lembranças. Ou seja, a gente lembra de alguma coisa e acha que vai viver aquilo. Se foi bom, parece que é ótimo, mas pode não ser ótimo, porque, se não repetir, o bom é péssimo. E, se for ruim, a gente está sempre com medo que aquilo se repita. Então, a gente não vive, a gente vive uma relação solitária, porque a gente está sempre com medo que se repita. E aí eu volto a Padre Antônio Vieira, que eu acho que o amor é fino. O amor fino nada carece, o amor fino transborda. E talvez seja essa grande contradição, a gente amar apesar de. É isso. E aí eu abro para perguntas, o que eu puder responder. Muito obrigada, Lu. Nada, obrigada a vocês. Obrigada. Bom, gente, para iniciar a rodada de perguntas, eu vou começar com uma pergunta que é comum às duas autoras. E é o seguinte: de que forma as diferentes expressões do eu aparecem na obra de vocês? Rosani? Olha, eu sempre disse, sempre neguei que os meus livros tivessem alguma coisa a ver comigo. Sempre neguei. E então eu escrevia, publicava, as pessoas vinham falar comigo. Até que um dia eu resolvi, eu estava numa família nos Estados Unidos e tinha um livro e todo mundo queria ler, e eu resolvi, eu vou ler o livro para vocês. E comecei a ler o livro. E eu me vi muitas das vezes, era até o livro Uma Vida Alheia. E eu me vi muitas vezes nesse livro. Várias vezes, caminhando nos lugares que eu descrevi, olhando pela janela. O sentimento, muitos da minha personagem, eu percebi, então, de longe, né? Eu já não estava mais escrevendo, já não estava mais naquela situação. Mas, quando eu li, na verdade, o livro, eu percebi, então, que ele está em todo lugar. Ele está num livro infantil, ele está num romance, ele está numa poesia, num conto ou numa crônica. O eu está sempre por ali, mesmo a gente negando que não está. Ele é muito presente, né? E eu sou muito feliz por isso, de me ver, né, expressada nesse lugar. Eu gosto de observar. Eu gosto de observar as pessoas andando, eu gosto de observar as pessoas olhando. Eu acho que em cada olhar, em cada andar, tem um pouco de uma história inteira. E o eu
é o outro, não existe o eu, não existe o outro. Nós temos fragmentos em todas as coisas, né? Eu me lembro que, quando eu escrevi Espiral, o último conto, que se chama Caracol, na verdade, Espiral ia ser um romance. Eu falo isso por conta do outro, né? Eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi uma menina que andava pelas ruas de Ipanema, muito encolhida e com pressa. A sensação que me dava é que ela tinha pressa de se jogar no abismo. Então, todo o segredo que há dentro de um segredo, quando eu digo coisas que a gente não percebe a um primeiro olhar, né? Eu não sou apenas essa pessoa que está sentada aqui, eu sou muito mais e muito menos também. Então, eu acho que é isso que acontece. E, em todos os meus livros, até por falarem de relacionamentos, é um tema que eu gosto, as pessoas sempre acham que, de certa forma, eu estou ali falando de alguma coisa que eu vivi, né? De uma super separação, uma coisa. E nem sempre, né? Um pouco, talvez, né? Um romance, talvez, né? Oi, ali é meu marido. Um romance, uma coisa assim. Que, obviamente, que são experiências que a gente coloca. Mas é isso, eu acho que tudo isso me satisfaz, às vezes nem sempre, porque às vezes é duro quando você escreve um texto mais denso, mas eu acho que é isso, que a diversidade, o eu, o outro, ele está todo dia com a gente, na hora que a gente toma café, na hora que a gente deita. É isso. Ótimo. Gente, vamos abrir agora as perguntas da plateia. Aproveitem, abusem bastante das autoras. Bem. É um momento enriquecedor para todos nós aqui presentes. Bom, primeiro, parabenizar a mesa, parabenizar as duas autoras. Engraçado como é que é esse mundo. Nós passamos um mês nos falando pelo WhatsApp, né? Nós três. E agora se materializou, vamos dizer assim. A minha pergunta é para as duas. Como que vocês, ou como, se é possível, como que vocês representam o mal na obra literária de vocês? Como é que vocês escrevem sobre o mal? O mal é um tema que me persegue muito como professor de literatura, né? Então, eu dou aula de literatura há 32 anos. E há 32 anos, nos romances, na poesia, mais nos romances, eu sempre fico prestando atenção como é que o autor, a autora, representa o mal. E eu acho que escrever para criança, Roseni, é uma das coisas mais difíceis do mundo, na minha opinião. Eu acho que é muito mais difícil escrever para criança do que para adulto, na minha visão. Então, a minha pergunta é, como é que você representa o mal no texto infantil? Ou seja, como que você faz uma arquitetura na criação literária para representar situações ruins para as crianças? E, Lu, mesma coisa, ou seja, em alguns dos seus textos sobre a questão da violência, especialmente da violência sexual, mesma coisa, como que é para você, autora, representar o mal no texto literário, no seu texto literário? Bom, vamos lá. Eu acho que o mal é quando a gente, eu acho, mais uma vez, quando a gente perde um pouco a noção do outro, né? Daquilo que o outro é, daquilo que o outro pode sentir. Eu sempre acho que estamos todos interligados. Então, o mal, para mim, é um pouco isso, né? Nos meus romances, principalmente em Espiral, eu me aprofundei mais no mal em si. Eu tive alguns contos onde eu abordo a depressão, que é um conto diários de não, minto, é Cartas a Ninguém. E foi um texto que me fez um pouco de mal, assim, porque ele era eu escrevi, depois eu achei assim, eu falei, nossa, mas precisava disso, né? Porque ali vem toda, eu acho que o mal está na solidão, mas não na solidão que eu possa sentir. A solidão é boa, a solidão não é uma coisa ruim, mas é naquela solidão de se perceber não visto. Aquela solidão de que você está pedindo um socorro quando você manda uma carta a ninguém e ninguém vê que é para ninguém. Então, eu acho que o mal pode estar ali nesse conto, para mim, foi isso. Então, eu represento quase nessa pequenez humana, que, veja, todos nós temos, eu inclusive. A gente tem, mas a gente precisa dominar. E eu escrevi também, em Espiral, um
texto de violência doméstica. Minto, violência doméstica não, violência sexual. Eu não vou dar um spoiler, eu vou estar assinando alguns exemplares ali, quem quiser ir lá. Mas, assim, esse também foi um texto um conto que eu escrevi e que eu nunca mais li. Eu apenas escrevi. Eu não sei como ele começa nem como ele termina. Porque ali tem toda a maldade, porque tem uma quebra de inocência, tem uma quebra de confiança. Então, eu vejo o mal assim. Eu acho que o mal é quando a gente não sabe dar um para naquilo que todos nós sabemos fazer. Todos nós. É isso. Roseni, por favor. Bom, eu vou começar com de criança, né? A criança, meu livro infantil, ele passa sempre pela coisa boa, o drama, né? Eu gosto do drama. Então, tem sempre um drama e acaba na coisa boa. Por exemplo, vou dar um exemplo de um livro, O Comedor de Desejos, que ali tem um mal, que é o comedor de desejos, né? Mas, na verdade, aquele mal é um filho meu também, porque eu que estou criando. Isso é muito interessante, porque, mesmo que seja no romance e o mal é muito mal, ele não deixa de ser seu. Ele não deixa de você estar criando ele. E isso faz uma bagunça um pouco na cabeça da gente, né? Mas a gente continua. Então, no livro infantil, realmente, a gente passa por aquele mal. O Comedor dos Desejos, ele é alguém que chega, que come desejos das crianças que estão desejando, mas chega alguém ali e come aquele desejo, e, de repente, ele é grande, ele é um monstro, sabe? Ele é um monstro. E as crianças, cansadas de terem seus desejos comidos, elas vão atrás desse monstro. E, na verdade, esse monstro nem é tão monstro assim. Ele tem outras necessidades, suas carências, né? Então, as crianças conseguem sempre dar um jeitinho e mostrar o outro lado dele. Então, esse é o malzinho, né? Aquele mal que a gente consegue amenizar. Eu escrevi um livro chamado Reverendo Antônio, que tive prazer de receber o prêmio Maestro Guerra Peixe dele. Mas esse livro eu parei de escrever 3 vezes, porque ele era muito mal. O poder, eu falava muito do poder. O poder de um pai para o filho, de um professor para o aluno, de um padre para a comunidade, do político e também do dinheiro. Mas ali tinha muito mal, né? Tem o mal na violência, no espancamento, na violência sexual, na pedofilia, né? Então, e isso veio de uma conversa minha com uma pessoa, falando de alguém que eu gostava muito, uma senhora, né, que eu gostava muito, e lá na Alemanha eu, enfim, estava junto com um parente conversando, e a gente sempre falava, e ela falou sobre a infância dela. E a infância era uma infância de muita violência dentro de casa. E eu me senti ali, naquele momento que ela falou, muito inocente, sabe? Como eu não sabia disso, né? Porque a minha vida era totalmente o contrário. Olha, eu com dislexia, não passava de ano, mas a minha mãe não passava a mão no cabelo, mas ela não tinha essa violência. E aquilo eu guardei para mim. Naquele momento, eu não consegui falar nada. Acabamos de tomar a nossa taça de vinho, e aquilo ficou no meu coração, e, de repente, surgiu o Reverendo Antônio com tudo que estava guardado dentro de mim. E ali existe mal, realmente. Mas, ainda assim, de repente, são coisas que a gente viu na TV, coisas guardadas, depósito que nós temos dentro, porque eram dias densos, horrorosos, sabe? Assim, que eu passava e continuava escrevendo. Parava porque não aguentava, depois continuava escrevendo. Depois parava quando eu via uma notícia que era pior ainda do que eu estava escrevendo. Até que terminei o Reverendo Antônio. Ele foi publicado. E quando alguém disse, né, que eu fui indicada, né, para o Prêmio Maestro Guerra Peixe de literatura, de cultura aqui de Petrópolis, eu falei, Reverendo Antônio? E ele mexeu com muita gente. Muita gente vinha falar comigo, primeiro pensando que era a minha vida, e, segundo, expondo a sua própria vida, as suas próprias violências, né, sofridas na infância ou em casa, ou violência doméstica, né?
Então, ou a gente vive, ou a gente passa para o outro, né, o que a gente escutou e nem sabe que está guardado na gente. Tem muita coisa guardada por tudo que é publicado, por tudo que é falado, pelos nossos filmes, por coisas, por saber de vizinhos. Tem muita violência que fica guardada na gente. E o escritor, quando vai escrever, ele abre essa caixa. E essa caixa é terrível. Bom, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Bom, não sei se eu vou conseguir me fazer entender, porque eu não tenho essa clareza das palavras que os escritores normalmente têm. Mas eu fiquei pensando, e a pergunta seria para você, mas, se você me der licença, vou usar uma coisa que você falou, e eu fiquei pensando, que quando a gente tem filho, quando a gente tem neto, o amor da gente é um pouco fluido, assim como você disse, ele é líquido, ele só vai. Não importa se ele volta ou não, ele vai. E eu vi que, na sua história, me parece que você tem muito desse amor líquido, familiar, do seu pai, da sua mãe, da aceitação, do amor incondicional. Enfim, não estavam esperando uma recompensa, não precisa ser a melhor aluna, não precisa ser a melhor do ano, não precisa, você era filha. E isso é o que dá um conforto emocional para a gente. Eu imagino, quando a gente é criança, que é o que eu tento passar para os nossos filhos. Então, eu acho que a sua história é uma história espetacular, uma história de muita dificuldade pela dislexia, mas também, imagino eu, de muita sorte pelo acolhimento e tal. Daí vem minha pergunta para você, que pode ser uma pergunta doida da minha cabeça, mas eu fiquei pensando que, será que esse amor romântico nosso, dos adultos, a gente faz o contrário. Nesse amor romântico, a gente depende do que o outro vai dar para a gente, então, ter uma resposta ali. A gente imagina que o outro tem que ser lindo, tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser gentil. E quando, na verdade, é uma coisa que a gente está esperando receber quando a gente deveria dar. Então, a minha pergunta para você, eu não sei se é uma pergunta clara, mas, assim, você acha que o amor romântico ele pode ser líquido? Ele pode ser um amor romântico que só tem uma via? Ou ele é um amor um pouquinho em outra caixinha do que esse amor familiar que ela teve tão presente na vida dela? Qual o seu nome? Marta. Marta, muito prazer. Marta, eu não chamaria ele de líquido, eu chamaria ele de um amor fino, um amor que se derrama. Eu acho que sim. Porque, veja, esses enfeites que nós colocamos, somos nós quem colocamos o enfeite no amor. Nós fomos ensinadas e ensinados a enfeitar esse sentimento, né? Então, a gente enfeita, a gente põe isso, põe aquilo, e, quase fatalmente, nós vamos nos decepcionar, porque somos humanos, ninguém consegue ser tão lindo e maravilhoso assim durante 30, 40 anos vendo televisão juntos. Não dá. Desculpe, Francisco. Mas, assim, não tem como, né? O amor verdadeiro, assim, é esse que eu tinha falado antes. E até adorei a sua pergunta, porque eu tinha esquecido de falar uma coisa que eu acho super importante. Tem uma placa de fim atrás de mim. Mas eu posso falar rapidamente. Pode falar. Vinícius, sossega. Calma. Só para responder ela, que é você se descentralizar. Eu acho que todos nós temos um certo complexo de especialidade, tanto para mal quanto para bem. Nós somos especiais porque estamos sofrendo, nós somos especiais porque somos divinos. E, nesse complexo de especialidade, nesse momento que a gente está no centro e que a gente não consegue ver pela perspectiva do outro, a gente fica querendo que o outro adivinhe, que eu quero um café, que eu quero uma massagem, e a gente fica querendo, mas o outro não vai adivinhar. Porque, coitado, ele é só o outro. Assim como nós somos o outro, ele deve estar querendo várias coisas, tipo, termina logo e tal. Então, assim, a gente não consegue. Então, eu acho, sim, que o amor romântico pode, sim, desde que a gente tire a venda dos nossos olhos, desse amor quase infantil.
Porque isso é bacana quando a gente está olhando para os nossos pais. Mas depois, isso veja com amigo também. Aí eu torno a dizer, esses pequenos tropeços somos de nós amantes, né? Não do amor. Tem uma coisa para terminar, antes que ele traga o fim aqui, que Arthur da Távola falou e escreveu, e eu acho muito bom. Não teorizem o amor. Deixem para nós, escritores, pobres escritores, sofredores escritores. É isso. Espero ter te respondido minimamente. Bom, gente, olha, eu continuaria aqui conversando com essas autoras maravilhosas. Ainda temos tempo. É porque o Gustavo levantou a mão. Gustavo, ainda rapidinho. temos tempo. Tu me dá 3 minutinhos, Vinícius? Senão eu te demito, hein? É uma pergunta muito rápida. As duas autoras foram premiadas ou foram escolhidas como finalistas de prêmio. A Luciana eu acompanho mais de perto, foi finalista do Oceano e do Jabuti, o que não é pouca coisa, né? E a autora venceu o prêmio Guerra Peixe. A pergunta é, se vocês acham que esses livros que foram distinguidos pelas respectivas comissões julgadoras são os melhores de vocês, ou se vocês têm outros livros seus de preferência, que vocês preferem acima destes aí. Eu vou ser muito sincera, e não é uma demagogia. Eu cheguei a comentar isso com você. Quando eu fui finalista do prêmio Jabuti, eu nem estava esperando, sabe? Assim como quando eu fui finalista do Oceanos, eu também não estava. Porque eu termino de ler o livro e eu esqueço que ele existe. Então, eu acho que o melhor eu ainda estou escrevendo agora, que é esse. E aí, os outros estão aí. Eu os amo, mas sei lá se eles são os melhores. Vocês é que vão dizer, né? Sim, eu não. Eu concordo com você. Eu tenho até que tomar cuidado, que meus filhos estão aqui, olha. Então, eu falo bem baixinho, se eu gosto de um ou do outro, né? Porque eu acho que sempre o melhor é o que a gente está escrevendo naquela hora, porque tem toda a emoção. O reverendo Antônio ele teve muita emoção, muito choro, muita sofrimento até, né? Realmente. Eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro sofrendo, né? E torcendo para o mal ser bom ou não ser tudo aquilo que é, mas é mal de verdade. Então, quando eu recebi esse prêmio, que eu subi, foi aqui no Dom Pedro, que eu subi as escadas, né? E eu pensava, gente, é o reverendo Antônio, eu chorei muito com ele. Eu chorei muito, sabe? Eu parei, eu não conseguia. E agora eu estou aqui, eu não entendia o que eu estava fazendo ali, né? Então, naquele momento, ele, para mim, foi o melhor. Mas eu tenho outros, né, que estão ali na gaveta ainda para ser tirados, né, que ficam ali me pedindo para sair, né? Mas eu concordo com você. É o que a gente está escrevendo, é o que a gente está sentindo. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo já está super esgotado. Como eu falei antes, eu ficaria aqui nesse bate-papo a noite toda. Mas, né, temos que acabar. Então, por favor, Lu, suas considerações finais. Meio minuto. Olá, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui. Agradeço o interesse. Estarei ali do lado, se alguém tiver. Não. Ótimo. Roseni? Bom, eu gostaria de ver vários escritores, pessoas colocando as ideias, né? Existe sofrimento, sim, existe a ideia de que a gente não pode, mas se vocês gostam de escrever, se tem histórias, começa gravando, colocando para fora, né, o que sente, porque me fez muito bem nesses anos todos. Estou fazendo 20 anos como escritora editada e eu comemoro sempre, agradeço sempre a Deus e a mim por ter tido a coragem, né, e aos meus pais por ter dado essa liberdade de poder ser como eu sou. Bom, gente, então, encerramos a mesa Literatura, Diversidade e Expressões do Eu. Muito obrigada pela participação de todos e todas. Muito obrigada, a generosidade das autoras, Roseni, Lu. E eu gostaria de, para terminar,
uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, e é o seguinte: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, que sejamos metamorfoses. Tchau, tchau, gente.